Sejam muito bem-vindas à Fórmula do Recomeço, um espaço de escuta sem julgamento e muito acolhimento. Eu sou a Ana Kessler e junto com a Ana Paula Florenzano idealizamos a Fórmula do Recomeço para mulheres em situação de separação, para que nenhuma mulher passe por esse momento sozinha. Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, a Thaís Sigli. Ela é artista e vai contar para a gente a história de vida dela e como ela floresceu depois da separação. Ana, bom dia. Paula, Dileia, Ângelo, Thaís. Vou chamar a Thaís aqui para participar. Thaís, você vai entrar como Thaís ou como Bloom? Posso te chamar como Thaís aqui, vamos ver. Bom dia, meninas. A Thaís vai hoje contar a história dela para a gente compartilhar como é possível sim florescer depois da separação. Oi, querida. Bom dia. Ah, Bom dia. como Tudo estamos? bom? Tudo bem, e Tudo você? bem? Tudo bem. Começando o dia. Olha quem passou ali atrás. É a Bia, minha filha. Uma parte. Pijamão, né? Momento matinal. Ela tem aula online agora, né? Uhum. E aí ela fica no quarto, né? Os adolescentes, eles assistem aula do celular, não querem interação com os professores. Desligam câmera, desligam tudo, ficam só escutando a aula. E É, aí, enfim, deve ser um desafio para os professores não ter essa interação, né? Esse é. feedback dos alunos. Não ter o olhinho E deles. como você Eu está? tô bem, eu tô ótima. Me conta uma coisa, você tá me ouvindo bem? Eu tenho muito eco. Tô ouvindo bem. Não preciso colocar fone. Ah, eu tô ouvindo bem. Não sei Tá, se o pessoal, se alguém reclamar, a gente vê. a E gente. aí, Thaís, queremos saber a tua história. É, a Thaís deixa eu apresentar um pouquinho, a Thaís é gaúcha, mora em São Paulo, né, Thaís? E você veio também mudar de vida, mudar de ares. Você é atriz e tem uma Isso. carreira aí de teatro, né, e televisão, e muitas vertentes da arte. E de É, repente veio casada, teve filho, foi toda aquela transformação feminina que a gente passa de mulher isso. para de mulher. Eu sempre ontem até escrevi um texto sobre isso, de mulher para nova mulher e então mãe, né? Porque as pessoas acham que a gente muda de mulher para mãe quando você tem filho, mas não é bem assim, né? Conta um pouco pra gente essa tua transformação, que eu acho que tem um pouco a ver também com essa tua história de florescer, né? Bom, então vamos lá. Eu, como falou, eu sou gaúcha, né? Eu moro em São Paulo. Eu vim pra São Paulo, na verdade, ainda namorando o meu ex-marido, que na época ficava entre São Paulo e Porto Alegre a trabalho. Lá em Porto Alegre eu estava num momento maravilhoso da minha carreira. Eu tinha dois espetáculos de teatro que estavam em cartaz o ano inteiro. Então eu tinha uma vida muito agitada culturalmente falando, profissionalmente também, pois era a minha profissão. E eu conseguia, como de uma forma muito espantosa, viver da arte, né? Que nesse país a gente sabe como Sim. é duro. Então, em Porto Alegre eu tinha esse movimento muito grande na minha vida e eu pensei na época, né, e Rafael, meu ex-marido, entre Porto Alegre e São Paulo, na época eu pensei, nossa, eu vou a São Paulo, lá sim que tem as oportunidades, então lá que eu vou fazer e vou acontecer, e é lá que eu vou estourar, porque eu achava que Porto Alegre eu já estava, não tinha mais muito para onde ir, assim, na minha Uhum. cabeça, né? Porque agora eu olho, a gente vai mudando e vai entendendo as outras possibilidades que poderiam haver, mas enfim, na época São Paulo me pareceu ser a melhor possibilidade. Foi então quando eu vim para São Paulo e eu me lembro assim, logo quando eu cheguei, eu fui fazer um trabalho num evento e um rapaz assim que me conheceu naquele dia, ele me falou: "Olha, eu não sei por que você veio a São Paulo. Não sei quais são os seus motivos, mas nunca te esquece do porquê que você veio." E na época aquilo Que me foi legal. forte o que ele me falou, mas na época eu fiquei, por que eu esqueceria, né? Não fez muito sentido, assim. Eu achei muito forte, porque ele me olhou no fundo do olho e falou isso, e ele não me conhecia.
No entanto, eu não entendi, eu não assimilei aquilo, assim, eu não entendi por que que aquilo se aplicaria a mim, já que eu sempre fui uma pessoa que fiz as minhas coisas e o teatro é o que me movia, né? Então, por que que eu não faria teatro, né, em São Paulo? E aí começou a acontecer a minha vida aqui. São Paulo é uma cidade que nos consome, né? E sabe que a gente fica em função de trabalho, 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 e os trabalhos vêm de uma maneira quase fácil, entre aspas, né? Eles vêm assim, Sim, até a gente vai entrando nessa de trabalho, trabalho, trabalho. E o que que aconteceu? Eu acabei deixando o teatro de lado e passei a me dedicar muito aos trabalhos com eventos que estavam surgindo para mim. Era um dinheiro, entre aspas, fácil, né? Uma coisa que eu fazia muito bem, então eu fui deixando o teatro de lado. E sim, uma lástima, né? Porque o tempo vai passando e aquilo sempre fazia falta para mim, mas eu não sabia como, sabe? No momento ali em que eu tava namorando e eu tinha o meu namorado e ele ficava nessa Porto Alegre e São Paulo, então quando ele tava em São Paulo eu queria estar com ele, mas quando ele não tava eu trabalhava muito, né? Então eu acabei realmente deixando o teatro de lado e passaram, não sei o quê, 5 anos, 6 anos, né? Foi quando então nós casamos, enfim, e quando nós casamos no Sul, eu fiquei um período lá, coincidiu o nosso casamento com um projeto que eu estava fazendo lá na RBS TV, apresentando um canal novo que o Grupo RBS tinha. E foi muito legal, porque era um momento em que eu tava assim, eu já tava assim, eu vou largar de mão o teatro mesmo, isso é muito difícil, eu nunca vou conseguir ter uma estabilidade financeira nesse meio, azar. E aí começou a surgir outras possibilidades de trabalho aqui para mim em São Paulo, coisas bem legais, mas nada a ver com a arte. E eu tava começando aí, ó, esse caminho é bacana, né? Eu posso fazer isso também me faz feliz, né? Eu ficava naquela assim de acreditar que outras coisas me realizariam também, o que eu não acho que não, né? Mas, enfim, a pulguinha do teatro, a pulguinha da arte está sempre com a gente, né? Quem é da área, assim. E uh, eu fui então para Porto Alegre para fazer esse projeto. Quando aconteceu, eu fiz esse teste para esse projeto bem de uma forma bem despretensiosa. Era um projeto muito bacana. E eu nunca pensei que eu ia ser aprovada. Até por não estar respirando mais aquilo, por nunca mais ter sim. praticado nada, eu achei que eu não tinha nem mandado bem no teste, digamos assim, na seleção. E eu mandei muito bem e acabei sendo sim selecionada e fui a Porto Alegre fazer então esse projeto que foi incrível. E ele tinha data para terminar. Então, a gente manteve o apartamento aqui em São Paulo, né? Porque sabíamos que eventualmente a gente voltaria. Então, casamos e voltamos para São Paulo. Mas num novo formato. Tanto agora casados, quanto o Rafael estabelecido em Porto Alegre. Ele já não tinha mais a empresa em Porto Alegre, então a gente estava aqui full time, né? De mala e cuia, como a gente diz. De mala e cuia. Então, a gente estava nessa outra forma, né? Agora, nesse novo formato, sempre juntos, né? E então eu falei, agora eu vou então me dedicar à minha carreira, né? Eu tinha voltado para fazer isso, eu estava achando que não, eu não podia deixar isso de lado, então resolvi voltar a estudar teatro aqui em São Paulo, né? Porque estudando que a gente conhece as pessoas, além de, né, claro, sempre tá. Você voltou então, daí você conseguiu voltar para o teu Voltei. nicho, né? Para o teu sonho, digamos. É, Por que você veio para cá, né? isso era uma coisa que ele me cobrava muito também, né? Isso era uma coisa que não incomodava só. Eu acho que por momentos eu estava tão envolvida na minha vida que eu nem percebia que isso me incomodava, mas incomodava muito a ele. Então, eventualmente, ele me cobrava, ele dizia, e aí? Né? E aí? Ele dava da forma muito. Ele tem uma forma muito sutil de comunicar, sutil na forma. Ele é muito indireto ao Uhum. comunicar as coisas. Inclusive, isso é uma coisa muito. Foi um problema muito grande entre nós, que é a comunicação. Eu sou muito De direta. comunicação. Eu falo, o que está me incomodando, eu falo mesmo, bem chata, e ele tem uma resistência muito grande em falar, e quando ele fala, ele não consegue ser assertivo no sentido. Ele não consegue ser direto, ou ele fala de uma forma muito sem polimento, assim. É engraçado. Enfim, pessoas têm Mas formas vocês ficaram diferentes casados de quanto comunicar. tempo? São 3 anos. Deixa eu ver. 3 anos. 3 anos. É. Mas de relacionamento e namoro foram mais, né? Deu quase 8, Deu quase 8 anos. 8, né? Aham. E isso, então, incomodava mais, eu acho que
momentos mais a ele do que a mim, essa questão de eu não estar fazendo o que eu amava, né? Enfim, aí comecei a estudar de novo, e aí encontrei outras oportunidades dentro dos eventos que eu seguia fazendo, porque era uma coisa que financeiramente era bacana para mim. Então, achei uma coisa que era bacana, que unia as duas coisas. Eu comecei a estudar para fazer cerimônias, apresentando cerimônias, sendo mestre de cerimônias. Eu comecei a fazer isso. Me encontrei muito, porque era palco, ainda assim, era o meu métier, né? Era o ambiente onde eu estava. Então, Te dava aquela. Nossa, eu gosto disso. Não sei por quê, mas eu gosto disso, né? Talvez tenha isso, né? Também essa ter um momento palco. era o palco, né? Eu estava comunicando, eu estava me expressando, ainda que uma forma mais contida, por ser basicamente eventos corporativos, ainda assim eu estava lá, fazendo o que eu amava, que era falar com as pessoas. E tem um antigo professor, o diretor de teatro com quem eu trabalhei muito tempo, o Néstor Monastério, meu grande amor, meu grande... Ele E falou, faleceu, não foi? Não. Eu só não tô mais trabalhando com ele, por isso a Tá, saudade. Não. Thaís, eu acho que tá cortando o teu. Não sei se a tua internet tá travando. Para mim, não sei se tá. Vamos Será? ver. Será que Não, agora voltou. me avisa que qualquer Eu coisa. não, não sei se é o fone, mas agora voltou. Mas pode falar, o Néstor Monastério. Não, ele não faleceu, ele tá vivo, vivíssimo. Eu Ah, que não, eu não, não então tenho. matei ele, coitado. Desculpa. Ele não, eu só não trabalho mais com ele porque eu tô aqui em São Paulo, ele tá lá, né? Mas enfim, eu comecei a respirar isso de novo. Isso estava voltando à minha vida, né? Final de 2017, eu engravidei do meu filho. Foi muito rápido, a gente estava pensando em ter filhos, aí eu já logo parei de tomar anticoncepcional para ir limpando o meu corpo aos poucos, aí então E plim! tô fértil, vamos, ele se vamos, e foi naquela tentativa, graças a Deus. E então logo veio o Emiliano, eu segui trabalhando até onde eu pude, como eu trabalho com a minha imagem, eu sabia que isso teria um tempo, Sim, né? um E eu impacto, né? fui Uma mudança. muito. Não, mas até por eu trabalhar com o meu corpo, os clientes não aceitariam, por preconceito, uma barriguda no palco deles. Então eu fui até onde Mas eu pega pude. outros nichos de trabalho também, né? Pega, tipo, mulher, mãe, enfim, Sim, outras. Até porque ser modelo também, então tem toda uma demanda por mulheres grávidas, né? Para, enfim, para eu fiz alguns outros trabalhos. tipos de trabalho. Eu fiz alguns Sim, trabalhos com a barriga, mas eu me refiro ao mestre de cerimônias, né? Que era o que eu estava fazendo ali agora sim, e sim, estava me movendo, eu entendi. estava super motivada com isso. Mas enfim, eu estava acho que com 5 meses foi quando eu fiz o meu último mestre de cerimônias. Foi muito bacana, foi um evento muito bacana. Mas aí passou, o Emiliano nasceu, e aí nasceu a Thaís mãe, que uau! Uau! Ninguém avisa, né? Todas as mudanças que acontecem com a gente, né? Com a pessoa. Então foi ali um ano bem duro para mim, sem eu saber que era duro, porque eu sempre tive uma característica de não expressar muito a fraqueza, né? Por mais que Uhum. sim, eu ponho para fora e choro, esperneio, eu logo passo por cima. A Thaís resiliente, a Thaís que vence os problemas e não cai e não pede por ajuda, né? Eu sempre fui essa O que pessoa. que foi que mais te impactou, assim, no recomeço como mãe, né? O recomeço como mãe foi estar, eu acho, muito só em casa o tempo inteiro, por mais que tenha sido uma escolha minha, né? Eu Uhum. escolhi não ter ajuda. Eu moro longe da minha família, né? Moro aqui em São Paulo, a minha família tá toda no sul, a família do Rafael também. Ah, então, quando vinham, que era, sei lá, sempre tinha alguém aqui, né? Mas aquele apoio diário, de, preciso Ah. fazer a unha, entendeu? Coisa que me como mulher, Qualquer assim, coisa. qualquer Tomar coisa. banho. Eu não tinha isso, né? Então, e eu não enxergava que em pequenos momentinhos que eu poderia ter isso, sei lá, quando a minha mãe estava aqui, ou quando a minha sogra estava aqui, que eu podia deixar Emiliano com elas, o meu filho com elas, uma horinha e ir ali fazer a minha unha que fosse, ou ir dar uma volta sozinha, né? Que a gente precisa. Eu não fazia isso, eu estava tão imersa nesse universo, eu acho que por essa minha intensidade que eu sempre tive, de uma forma muito intensa, eu me joguei na maternidade e eu só vivia e respirava o meu filho.
né? E isso foi me afastando de mim, das coisas que me davam É prazer. uma coisa que acontece muito, né? Ninguém avisa pra gente. O processo de maternidade, ele fala mais sobre a criança. É tudo da perspectiva da mulher em relação à criança, o olhar mãe. Mas não falam muito pra gente da perspectiva de mulher com ela mesma, né? A coisa do... É, E agora? Eu me transformei, eu não tenho... A minha vida... Eu tinha essa sensação também, a minha vida não me pertence. Não é me isso. pertence mais. Onde eu estou? Não, eu não tenho mais... É exatamente isso. Eu me sentia numa prisão voluntária, mas Voluntária, é mais louco. uma prisão. Mas a gente sofre igual, como se estivesse numa prisão. Eu me sentia num castelo medieval, num calabouço. Porque você não tinha como mobilidade, você tinha que ficar amamentando. Então, muda, né? Muda a perspectiva de liberdade da mulher, eu acho. Muda a dinâmica. Eu me lembro, assim, a primeira vez que eu saí, eu me lembro, devia ter uma semana, não sei. Como foi parto normal, eu tive logo muita mobilidade, né? Então, não me lembro como é que foi, mas o meu início ali, o puerpério bem inicial, foi mais fácil para mim. Um, aquele dito puerpério mesmo, né? Que é quando o neném acabou de É porque nascer. o nenê não faz nada quase, ele não demanda tanto, né? Ele, claro, você tem que estar ali meio o tempo inteiro para Sim. mamar, né? Mas a minha mãe é uma pessoa maravilhosa com nenéns, enfim, ela é maravilhosa. Então ela estava aqui e eu me lembro que ela estava fazendo o jantar e ela disse: Putz, faltou pimenta preta. Eu disse: Eu vou comprar pimenta preta. E eu fui comprar pimenta preta. Eu me lembro, era à noite, assim, sei lá, umas 8 horas. E eu peguei o carro. Eu vou! Aí eu peguei o carro, eu me lembro de parar no farol, na sinaleira, no sinal, nem sei mais como é que fala em São Paulo. Parei e eu me lembro de observar, e isso, sério, me lembro devia ter uma semana, mais ou menos, 10 dias no máximo. E eu me lembro das pessoas passarem, caminhando com seus cachorros, e as pessoas saindo da faculdade, as pessoas simplesmente conversando umas com as outras. Eu disse, gente, eu nunca mais vou ter isso. Eu nunca mais vou. A minha sensação era de que eu nunca mais ia poder sair andando na rua. E uma semana parecia um ano, né? Tipo, eu Mas, tô um ano presa. mas eu não estava ainda triste, pelo que eu vejo. Eu ainda achei que Uhum, tava, foi tudo muito mágico. O meu parto foi o sonho, o meu parto normal que eu tanto sonhei. O Emiliano pegou uma mamar rápido. Eu não tive, por mais que doeu, sim, porque dói também. Ninguém fala sobre isso, mas doeu muito o início da uhum. gestação, mas deu tudo certo. Minha mãe estava aqui. Eu tava numa bolha linda, assim. Acolhida, cuidada. Isso. Mas por mais que sim, eu tive muito momento de muito choro, assim, nos primeiros dias, como todo mundo tem, mas eu não acho que naquele momento eu tava. Eu nem vou falar a palavra depressiva, porque eu acho que não é o estado em que eu estava, assim, mas Uhum, apagada. Eu não estava apagada, eu ainda uhum, estava radiante pelo que tinha acontecido. Ainda que muito emotiva, eu ainda estava radiante. Mas foi com o passar uhum. dos meses que essa coisa foi me apagando, assim, e eu me lembro, assim, que logo, eu me lembro, tava, acho que com 40 dias, surgiu um trabalho para mim de fotos, e como eu amamentei, eu perdi peso muito rápido, e eu já estava podendo trabalhar. Eu me lembro que eu me joguei, peguei o trabalho, pensei, vai ser assim, que legal, né? Eu vou conseguir pegar os trabalhos e eu vou fazer. Mas eu não corri atrás dos trabalhos, eu me acomodei nos trabalhos que chegavam a mim, Uhum, né? Até por uma questão de eu ter escolhido passar esse primeiro ano com ele, né? uhum, Então, claro que nunca vai ser com a frequência que era antes dele, né? Lógico que não. uhum. Enfim, passou E e tudo tudo bem que seja assim. Só que a pra mim gente tá. tem uma cobrança interna e as pessoas também têm uma cobrança interna de que, meu, tipo, pariu, mas tudo bem, vida que segue. Só que não é assim, as mudanças são muito grandes. A gente, para absorver, precisa de um tempo. A Ana está falando aqui, a Ana Paula, rede de apoio para mães é tão forte como a rede da Fórmula do Recomeço para mulheres em situação de separação. Um dos processos de distanciamento do casal e a conexão da cumplicidade. É isso, se você não trabalha bem isso, né, Thaís, assim, no casal, ele é um distanciador, E né? foi. Ele até um ano e meio da criança é o maior índice de separações. Por quê? Porque se já não existia uma comunicação, como Né? você falou que não As pessoas nem existia muito, né? Tá cortando a tua internet, deixa eu ver. Fala. Peraí, Vamos ver se. Acho que.
Travou um pouco a internet dela. Vamos ver se volta. Oi? Voltou? Voltou. É Tá. que ela tá meio travando, mas tudo bem, a gente vai seguir. Não, mas tudo bem, tá? Às vezes acontece. Me diz até qual é o provedor, porque o meu não tá dando. Eu tirei, botei no 4G. Vamos ver como é que vai funcionar. Ó, a Ana disse que as mães hoje podem expressar sua dor e a solidão e as mudanças que acontecem na maternidade. É verdade, mas mesmo podendo expressar, não anula o processo todo. E o homem no casal, ele fica distanciado desse mundo interno, né? Porque a gente não tem nem a gente está tão preocupado em equilibrar nossos pratinhos do nossa identidade, do nosso eu e de todas as demandas do corpo, da mudança, de tudo, que eles realmente ficam desassistidos. Mas tinha que ter um curso para os homens. Escuta, ó, vai ser um ano ruim para você, assim, tipo, no sentido dela, não vai te dar tanta atenção, mas é um monte de novidade que você pode participar de outras formas. Sim. Eu acho que existe uma cobrança que a gente permaneça a mesma pessoa depois E a gente não é essa pessoa. A gente vai mudar. E tudo bem, daqui a pouco volta ao normal. Mas existe um ano aí que os homens tinham que entender. Esse primeiro ano depois da separação, a mulher não vai ser a mesma mulher de antes. Não vai, esquece. Mas tu falou uma palavra que é a palavra-chave, assim, não só nesse momento, como em todos, que é a cumplicidade, né, Ana? É comunicação e cumplicidade. Eu acho que elas meio que caminham juntos, assim, juntas. E enquanto que houver isso, o casal vai ter conectado, né? A gente acaba se aproximando de pessoas que a gente nem conhece, né? Quando a gente está vivendo algum momento Sim. assim. E eu assistia muito uma menina de BH, ela chama Natália Vasconcelos, ela é maravilhosa. E ela tem uma palavra, uma frase que, na verdade, uma palavra. Esses dias eu acho que ela celebrou um casamento, ela foi a celebrante de um casamento, e ela disse assim: nunca percam o olhar. O olhar. Olhar o que essa pessoa tá precisando agora, né? Uhum. Às vezes eu nem sabia o que eu tava precisando, Aninha. Eu vou te ser sincera, eu não sabia o que estava acontecendo dentro de mim. Eu sabia que eu não tava a Thaís que brilhava, né? Porque mas eu não sabia como reverter, eu não sabia o que estava me faltando, por mais que agora, para mim, é claro o que estava me faltando, mas Sim. naquele momento eu não sabia, né? E, então, ao parceiro, quando cúmplice, fica muito fácil identificar. Quando há essa cumplicidade sempre, né? Mas isso é uma característica que existe entre os casais ou não, ou ela é construída muito desde o início, né? No momento de crise, se não há, não tem como virar, né? De uma hora para outra, assim. Então, acho que a grande sacada das relações, e ficou de lição para mim, é muito essa coisa da cumplicidade. Se tu não conseguiu ter isso na pessoa, por algum motivo, a pessoa está no seu processo, a pessoa não consegue se deixar, ou existe uma coisa, eu acho que existe uma coisa entre os casais, as pessoas, a Thaís e o fulano, a Ana e o fulano, de que às vezes não acontece, sabe? As pessoas são ótimas, elas conseguem se comunicar com todo mundo, mas de repente existe alguma coisa na fala daquela uma pessoa, alguma coisa na personalidade daquela pessoa que tu não consegue fazer com que aquela comunicação funcione. Isso era uma coisa que eu sentia, assim, entre nós, assim, que a gente não conseguia, por mais que ele consiga comunicar de alguma forma e consegue se fazer comunicar de outras formas com outras pessoas, comigo, de repente, aquela comunicação podia chegar agressiva, podia chegar em forma de cobrança, né? E para mim, talvez aquela forma não funcione, talvez isso foi... E num momento de hecatombe, que é uma maternidade, né, uma nova situação, isso se acentua, né? Isso. Por os ânimos estarem todos à flor da pele, né? E aí entra porque é novo para todo mundo, porque é novo para ele, para o pai também, ele não sabe muito bem o que está acontecendo, né? E assim, a mãe está exausta, a mulher está, se ela já era exausta, cansada, ela fica num grau de exaustão absurdo, e às vezes é difícil mesmo, assim, essa comunicação, você nem está disposta a se comunicar também, né? Tipo, Exato, tu desiste, tu fica, não preciso disso agora. Eu já tenho muito para conduzir, né? E aí tu fica meio assim, tu passa a prestar mesmo menos atenção no teu parceiro, na tua relação com o parceiro. A criança te consome. E tu é consumida. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, que a maternidade ela é magnética, né?
Por mais que você tente, não, só um pouquinho, eu preciso ter o meu momento, mas ela te puxa de volta. Então, se você não está muito consciente do seu processo, e aí entra a terapia, e aí entra alguém que pega, te chacoalha e diz, não, minha querida, volta. Se não tem essa coisa acontecendo, você vai indo. Quando você vê, passou um ano e quem é você? Né? E aí que podem vir a surgir alguns problemas, como esse que aconteceu comigo, né? Enfim. E Com aí. várias mulheres, né? Não é só você. Eu também separei logo depois. Não tem, assim, é exatamente o que você falou. A gente está num processo de imersão nesse novo contexto. Tinha que ter umas férias, né? Tipo assim, olha, a gente vai ter filho, então daqui a um ano a gente volta a ser a gente. Mas até lá a gente vai sendo o que der. Porque não dá para ser nada além do que dá. Porque é tudo novo para todo mundo. Então, tinha que ter assim, esse curso de paternidade, maternidade, falado mais, né? E talvez desmitificar ai, maternidade é linda, ai, paternidade, ai, que fofo, e é uma cobrança de tipo, ah, vai ser tudo perfeito. Né? De que é um sonho. Existe isso, esse estigma, né? E desestigmatizar, enfim, essa palavra é muito duro, porque você tem aquela coisa da imagem da mulher imaculada, mãe, Maria, né? Que tem a criança. E como que isso não é perfeito? Como assim isso pode gerar problemas no seu casamento? Como? Né? E Quase, como é quase que. proibido, E como é né? que disso tudo nasceu a Bloom? Conta pra gente que esse é teu Uau! processo de florescer, né? Porque tem uma frase muito bonita que você fala, eu gostaria que você falasse quando você pensa que está enterrada, você floresce, que assim, foi acho que o Bloom que deu essa pra gente, né, ter essa live hoje. Bom, claro, ela veio a partir disso, né? Eu tive um primeiro interesse com mexer com flores e plantas. Eu venho de uma família de mulheres, né? Minha mãe tem 4 irmãs e muitos primos e muitas primas, e minha avó é uma família muito das grandes matriarcas, né? Então, e todas elas têm essa coisa com a casa e com as plantas e com as flores, são muito caprichosas todas. Então, eu nasci nesse meio. Tenho esse olhar já para isso há muito tempo, desde sempre, tá dentro de mim. Eu fiz uma viagem há uns 4, nem sei mais quando, que me chamou muito a atenção as flores lá. Fui para a Escandinávia e tem flores muito diferentes lá. E me chamou a atenção aquilo, nossa, que bonito, né? E aquilo começou a chamar o meu olhar. Quando eu voltei para São Paulo, eu me lembro que eu estava naquele momento de querer largar o teatro, o que eu posso fazer? E aquilo me veio muito forte na cabeça. Flores. E eu me lembro que eu passei uma noite em claro, olhando referência e pesquisando. Eu disse, gente, eu vou fazer isso, que incrível. É muito maravilhoso, eu quero trabalhar com isso. Aí eu pesquisei, passei a noite em claro, lembro direitinho. Aí teve um momento em que eu encontrei uma referência de uma loja, que é uma loja maravilhosa aqui de São Paulo, de plantas, mas é mais voltado para plantas mesmo, na parte mais botânica. Que eu amei. Aquela loja, ela era o que eu queria fazer, assim. Eu disse, não tem mais espaço para mais uma, porque é uma coisa bem específica, assim, de um público bem específico. Eu disse, não vou, acho que não é por aí que já existe, então vamos deixar isso aí meio stand-by. Aí passaram-se alguns anos, né? Aconteceu o que aconteceu na minha vida, nasceu meu filho, eu fiquei a minha vida pausada, e aí acabei, em janeiro desse ano, me separando. E foi um momento muito duro para mim. Eu fui pega bem desavisada, digamos assim. Eu não sabia que eu estava em crise no meu casamento, enfim. Foi assim? Foi tipo. Para mim foi, né? Talvez para ele não, mas para mim foi. Como eu falei, eu não estava nem sabendo que eu estava com problema. Imagina que o meu casamento estava com problema. Eu não fazia a mínima ideia. Apesar, claro, como todo casal, a gente tinha discussões, a gente tinha conversas, mas eu nunca soube que aquilo podia estar comprometendo a nossa relação. Eu não sabia. Mas, enfim, vinha me separar em metade de janeiro e, pega de surpresa, eu fiquei realmente muito, muito abalada. Nunca tinha ficado numa situação emocional tão grave. Apesar de eu ter passado por vários problemas. Nunca tinha me pego, nada tinha me pego tão forte. Sim, abriu o buraco e você caiu. Caí feio. Caí bem feio. E aí, eu tava no sul quando aconteceu, com a minha família, e fiquei lá para me recuperar. Minha mãe, uma mulher maravilhosa, me pegou pela mão, realmente cuidou do meu filho. Eu não tinha condições de cuidar dele, coitadinho. E enquanto que eu tava tentando me reerguer, né? Sim.
Fiz inúmeras sessões de terapia para conseguir, inclusive pega pelo braço pela minha mãe, porque sozinha eu não iria, porque né, a Thaís Resiliente tem que passar por tudo sozinha. Nesse momento eu não teria conseguido, não fosse terapia, foi crucial. Foi a tua rede de apoio, tua mãe foi, na verdade, o teu ninho de apoio, não foi nem uma rede, foi um... Ela foi a única pessoa, porque eu não contei pra ninguém, eu não aceitava que aquilo estava acontecendo. Então, ao verbalizar, aliás, eu acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso por alguém que não é muito próximo. Então, talvez eu me emocione. Desculpa. Normal. A gente aqui, ó, aqui é a escutativa, a gente chora, a gente ri, é tudo ao mesmo tempo. Sinta-se em casa. Nada. Bom, então, eu não contei pra ninguém. Então, minha mãe e meu padrasto, porque eu tava na casa deles, né? Meu padrasto é uma pessoa muito racional, então ele tinha esse lado de calma, vamos organizar o que tá acontecendo. E minha mãe, um poço de amor, né? Me pegando por todos os lados e me pegou pela mão, então me levou pra terapia, o que foi incrível. Porque eu podia, então, ao falar, eu acho que tem essa coisa na fala, de quando tu fala, tu consegue realizar. E tira, né? E tira, e vai tirando, vai tirando. Vai. Terapia é fantástica, eu não sei por que eu não fiz antes, né? É uma coisa que devia ser obrigatório no ser humano. Faça. Exato. E, bom, então foi um processo. E por mais, eu não conseguia fazer nada, eu não dormia, eu passava as noites em claro, eu não comia, eu cheguei a 50 quilos, fiquei com pele e osso, realmente não tinha energia para nada, mas eu me forcei a pequenos movimentos, assim, que eu sabia que poderiam me ajudar. Um era terapia, dois era fazer exercício físico. Então, todos os dias eu ia para academia, que era aquele momento que, por mais que eu não tirava a cabeça do que estava acontecendo em mim, eu tava fazendo alguma coisa, eu não tava em casa chorando, porque senão eu ficaria na casa da minha mãe chorando dia e noite e frustrada por não estar cuidando do meu filho, me sentindo culpada por estar delegando à minha mãe esses cuidados, e ele já com 1 aninho e pouco, então demandando muito, né? Mas enfim. Você tava, assim, morreu algo, né? Você estava em luto, que a gente fala aqui muito das fases da separação. Sim. A primeira é o luto. Você não tem outra reação a não ser se acabar, né? Chorando, e você fica num breu. Né? Você fica no breu, você respira o breu. É tipo é um ambiente gelatinoso até. Ele é frio, você pega aquela dor. Eu me sentia solta na galáxia, sabe? Assim, eu me sentia sem teto, sem chão, sem parede, sem nada pra me segurar, né? Porque, enfim, eu tava separada com um filho pequeno, sem profissão, porque eu deixei toda a minha carreira de lado, deixei pra trás por muito tempo, né? Sem cidade mais, porque afinal de contas as minhas coisas estavam todas em São Paulo e agora eu estava em Porto Alegre. E como é que eu vou morar em São Paulo sozinha com essa criança? Mas eu não quero voltar para Porto Alegre ainda, pelo menos. Não faz sentido ainda para mim, por mais. Tudo assim, né? O que é a primeira coisa? Aí vinha meu padrasto e dizia, calma, uma coisa de cada vez. Vamos pegar... Primeiro tu tem que ficar bem, aí terapia, enfim, assim foi. Mas eu peguei essas coisinhas, assim, que eu me agarrei, foi o que foi me tirando. Foi um processo muito rápido, Aninha, porque eu não gosto de me sentir mal. Eu acho que tem pessoas que se permitem mais tempo de tristeza ou que vivem de uma forma, não sei, que aceitam mais se sentir triste. Eu entro naquilo, mas eu sinto que eu preciso sair. E eu sempre penso que cabe a nós, assim, que quase que é uma escolha, por mais que sim, o luto é necessário, eu sempre tive isso na minha vida, de que não, cabe a mim, os fatos são esses, cabe a mim me decidir como eu me sinto, né? Então, eu rezava, Deus, tira essa tristeza de mim, eu não quero ficar assim. E terapia, e fazer um exercício físico, e ali que entrou essa outra coisa, nesse momento de eu preciso dar um rumo, eu preciso mudar de ares, eu preciso fazer alguma coisa que me faça sorrir, de que seja uma novidade na minha vida, de que eu vá me interessar e que eu preciso estudar sobre. E que foi aí, então, que entrou as flores de volta na minha vida, né? Depois de 3 anos em stand-by, foi quando as flores voltaram. Aí eu recorria a pessoas lá no Sul, que eu sou de lá, então eu conheço, né, muito mais pessoas. Sim. Então eu recorri a algumas pessoas que poderiam me ajudar nisso, né? Uma grande pessoa existe na minha vida, que é um coração imenso,
a Bibiana Link, ela é uma florista incrível em Porto Alegre, e eu recorri a ela, Bibi, eu tenho esse interesse, assim, assado, eu não abri para ela no meu momento, eu não abria para ninguém, mas eu tenho esse interesse, eu gostaria de poder fazer um acompanhamento no teu trabalho, o que tu acha? Ela, nossa, lógico, ela abriu as portas do ateliê dela para mim, sem saber o que estava acontecendo na minha vida, ela foi muito generosa, e eu passei a frequentar o ateliê dela. É um ateliê de flores. Isso, ela é uma florista incrível. Fica a dica, Porto Alegre, ela é maravilhosa. Como é o nome? Bibiana Link? Bibiana Link Flores. Bibiana, não sei exatamente qual é o nome dela agora, não lembro. Tá, Mas a gente pega depois e bota no story. Ela me abraçou, ela é uma pessoa que eu já conhecia, ela é até tia de um ex-namorado meu, uma pessoa muito querida, mas ela é muito generosa, então ela realmente me abraçou, ela disse, vem, claro, quando tu quiser. Eu ia, eu fazia, minha mãe mora em Novo Hamburgo, então eu ia de Novo Hamburgo a Esteio de trem, fazia aquele percurso, e aí eu chegava e ficava lá o dia inteiro com ela, respirando aquele universo, e fazia muito sentido. Foi o teu jardim do Éden. Foi. E eu disse, gente, por que eu não fiz isso antes? Faz todo sentido, é lindo, é natureza. Eu tenho uma coisa muito forte com a natureza, sempre tive. E isso é outra coisa que ao longo das minhas relações eu fui deixando de lado. Coisas que a gente vai deixando de lado, né, Aninha? Que nos fazem bem e que por algum motivo ou outro a gente entra meio que no universo do outro. Eu acho que a mulher tem muito isso, de viver no universo do parceiro e esquecer das coisas que importam para ela, que realizam ela, né? Eu acho que a natureza era uma delas. Eu me afastei da natureza. Eu nunca mais ia pra praia, porque o meu parceiro não curtia muito. Eu nunca mais ia acampar, coisa que eu sempre amei. Porque você vai abdicando de si em prol do... É uma coisa que a gente fala muito no nosso programa da Fórmula do Recomeço. Isso, a gente diz que a gente tem uma luz, quando nasce a gente tem uma lanterna na mão. E ao longo da vida a gente vai crescendo e a mulher, ela tende a iluminar todo mundo. Ilumina o parceiro, o desejo do parceiro, a carreira do parceiro, o filho. E aí a gente esquece de trazer a lanterna pra gente. A gente esquece, então a gente se apaga, a gente já não faz mais nada e a gente fica na sombra. Porque tudo é mais importante do que o nosso eu, o nosso querer, o nosso sentir, o nosso gostar, porque a gente se doa, tem essa coisa de... E esse exercício de trazer a lanterna para si... que é isso que você fez, né? De, não, peraí, quem sou eu? O que eu gosto? Quem sou eu? Porque a gente... o nosso parceiro gostou da gente daquele jeito, né? E quando a gente deixa de ser quem a gente era para se tornar o que a gente acha que o outro quer ser, quer que a gente seja, ou simplesmente se camufla, sai, no outro, a gente deixa de ser a gente. E esse resgate da separação é isso, né? O que você está fazendo, você está voltando a ser a Thaís. É isso. E é por isso que a gente volta a brilhar, né, Aninha? E é por isso que a gente volta a realizar, porque a gente é capaz, mas naquele processo, e esse processo não é bom para ninguém, não é nem bom para um bom parceiro, né? Para um parceiro sanguessuga, vai ser bom. Mas é imperceptível. Ninguém... É muito sutil. Eu acho que olhos atentos percebem, terapia percebe, mas sem esse olhar mais atento... Ou talvez ele percebesse também quando ele ficava te dizendo, escuta, você não vai voltar pro teatro, você não vai... Só que o jeito que ele falava não era uma coisa, senta aqui, deixa eu te conversar, vamos conversar? Não, era assim, era só um tipo, um sinalzinho de fumaça. Daí, quando você olhava para o sinal de fumaça, você se desfazia. Daí você, o que você quis falar mesmo? E aí não houve esse... Pedia quase, porque eu dizia, mas não, tu não tá enxergando tudo que eu faço? Não, como assim eu não faço isso? Mas tu não tá entendendo por quê? Eu tinha uma porção de justificativas para dar para aquilo que estava acontecendo, né? Mas enfim, Bloom, né? Aí eu comecei a viver aquilo e aquilo me trazia prazer, por mais que ainda muito dolorida. Eu via que aquilo podia ser um caminho. Só que eu sempre também fui uma pessoa muito perfeccionista. Então eu não fazia ideia de por onde começar. E como é que eu vou começar sem estar pronta? Né? Como é que eu vou botar a minha cara a tapa se eu não tenho certeza absoluta que isso é maravilhoso? Sabe? Uma cobrança de perfeição. Eu sempre tive isso. Uma coisa que sempre me prejudicou muito no meu trabalho. De não me jogar, sabe? De arriscar pouco. Porque sempre achar que eu não estava pronta para aquilo. Então, quando aconteceu tudo isso, eu disse não. Eu comecei a identificar coisas em mim, características em mim que me deixavam travada.
E eu acho que a principal delas foi isso de acreditar que eu não estava pronta nunca e que isso que realmente acabava me impedindo de realizar. Então, quando eu resolvi fazer diferente, porque eu acho que a gente tem os acontecimentos ruins, quando a gente encara eles de uma forma positiva, eles apenas nos tornam pessoas melhores, né? Uhum. E mais fortes, e foi Que isso. lindo isso. Foi isso que eu escolhi pra mim. Eu disse, não, só um pouquinho. Se eu vivi isso, foi um golpe, uma coisa horrível que aconteceu na minha vida, eu não vou me vitimizar, porque isso não vai me levar a lugar algum. Eu vou, sim, tirar lições disso, né? Então, eu passei a fazer uma autoanálise muito profunda e realmente foi... O que mais me pegou foi isso, de por que eu não realizo, né? Por que essas travas tão grandes? E comecei a entender que as barreiras quem colocava era eu mesma, sabe, Aninha? E eu disse, não, só um pouquinho, eu tenho muita capacidade, né? Eu sou inteligente. Teve um momento muito duro do processo todo que eu escrevi um texto para mim mesma. Até publiquei no meu Instagram como um texto ao qual eu deveria recorrer sempre que eu não estivesse bem. E ali eu enumero todas as minhas características boas. E ali eu passei a ler. Eu disse, gente, se eu sou tudo isso, por que eu não posso fazer uma história nova? Por que eu não posso botar a minha cara? Eu posso fazer, né? Então, foi quando eu decidi fazer. Eu decidi que eu ia estudar isso e que eu ia... Que azar se eu tivesse que pedir ajuda, que fosse financeira, que fosse deixar o meu filho com alguém para poder me dedicar àquele momento. Eu decidi mudar, porque do jeito que estava eu não ia realmente conseguir fazer nada, né? Então, passou o horror, né? Eu já estava como... Eu vou citar aquela frase que tu gosta, que para mim é uma frase muito emblemática e para mim ela diz tudo, que é exatamente essa, a origem do nome da minha marca, que é quando, às vezes, em momentos de escuridão, você pode achar que foi enterrada. Talvez você não tenha sido enterrada, mas sim plantada. Então, floresça. Né? Então, é isso. A gente tem formas e formas de encarar as coisas. Eu escolhi entender como um momento de brilhar e de De Bloom. De Bloom. O Bloom é uma brincadeira, o nome eu abrasileirei o nome Bloom, Bloom é florescer em inglês, né? Mas o Bloom é isso, é o florescer. Então, vamos florescer a partir dos problemas, a partir dos momentos em que tudo parece que não há solução, parece que não tem como ficar bom. Às vezes é apenas o momento que é ali que você vai estar sendo alimentado, que você vai estar, né, se nutrindo para florescer. As flores te plantaram. As flores me plantaram, é um ciclo, né, Aninha? É um ciclo, a gente vive num ciclo, né? E aí hoje você trabalha então com isso, você faz arranjos de flores. Isso, eu vim então de volta para São Paulo. E eu acho que eu vou ter que abrir a porta para minha... Não, acho que ela Tá. ela quer sair. Então eu voltei para São Paulo, vim estudar, fiz um curso com uma mulher incrível, que é pura arte, porque aí existem várias formas, né, de você estudar uma coisa, estudar muito técnico, ou estudar o que te inspira. E naquele momento de eu retomar a arte em mim, eu olhei, tinha 2 cursos, eu me lembro, não vou citar nomes, né, mas tinham 2 cursos que eu estava em dúvida entre qual fazer. Um super técnico, super para bombar e para Pode citar nome se quiser, a gente indica aqui, é para as mulheres. A minha professora, eu não vou citar o que eu não escolhi. A minha professora, Ah, tá bom. ela é maravilhosa, ela é uma inspiração. Beleza. Então eu estava em dúvida entre esses 2 cursos e eu bati o olho. Sabe assim, quando é uma coisa tão nova para você, você nem sabe direito o que é o quê? Mas aquilo me chamou muito porque era arte. Sabe, não era apenas fazer flores, fazer arranjo de flor, fazer um buquê. Era arte pura naquilo. Eu disse, gente, que coisa mais bonita. Eu nunca tinha visto isso dessa forma. Eu não sabia nem que era possível. E ela ensinava isso. Ela ensinava o olhar dela artístico. Ela ensina o olhar artístico dela sobre as flores, né? E era isso que eu queria fazer. Eu disse, faz total sentido para mim. Eu tô florescendo e eu sou artista e eu posso me expressar com flores. É o mundo perfeito. E então fui fazer esse curso com ela. Foi um dia lindo. Eu me lembro de ela estar mostrando e eu chorava copiosamente assistindo ela fazer aquilo, porque era de alma, não era apenas um trabalho
sendo feito para pensar em quanto que ela ia ganhar com aquilo, sabe? E, eu disse, bom, é isso. Agora, como, não sei, mas eu vou fazer. E aí, aí foi um dia depois do outro, aí eu disse, eu vou, e aí eu fui indo, aí eu fui fazer, fiz algumas experiências de fazer uns arranjos para pessoas que eu não conhecia, bem como uma forma de desafio mesmo, de desafio Sim. pessoal, né? De eu vou fazer isso para alguém, sem ter certeza absoluta se tá tudo certo, mas eu vou me expor, né, a esse desafio. E foi muito legal, as pessoas perceberam que ali tinha uma coisa diferente, Aninha, porque tava. Tem de uma forma muito. Tinha a Thaís. E não só a Thaís, como as flores falam, né? Elas têm. Sim. Cada flor ela se movimenta de um jeito que, se você respeita aquele movimento, ela vai te contar alguma coisa, né? Ela vai te dizer do porquê que ela tá ali, né? E é isso que eu passei a sentir de uma forma. O artista tem essa sensibilidade e eu passei a olhar para aquela flor, para aquela planta, perceber o que ela está me falando e colocar aquilo de uma forma que expresse alguma coisa, né? Talvez para pessoas vá fazer o mesmo sentido que para mim, ou não, você pode ter uma outra leitura, Sim. né? Mas não é apenas um monte de flor ali jogada juntos de uma forma bonita, claro, mas tem uma Tem coisa um porquê. tem um porquê. E aí foi que veio, e aí eu pensar um nome, eu disse, gente, não pode ser qualquer nome, né? Um nome para chamar. Não é, a Thaís não é isso. A Thaís tem. E você, qual é a tua. Depois fala pra gente, a gente vai te divulgar. Você tem Tá, já um Instagram? tá. Você coloca ou eu coloco? Não, a gente bota depois, a gente vai fazer uns stories e te. Ok. O nome foi esse. O nome é Bloom, que é florescer, do inglês. Que veio a partir dessa frase. Veio o nome Bloom, eu queria um nome curto, eu queria um nome É simples. lindo esse nome. Eu queria um nome simples, aí veio o Bloom. E eu comentei, até eu não comentei essa parte aqui, mas eu tô vivendo com o meu ex-marido, tá? A propósito, ele tá no outro quarto cuidando do nosso filho nesse momento de pandemia. A gente tá na mesma casa ainda. Tem sido muito mais tranquilo do que eu poderia imaginar que seria. Você sabe que é muito comum, né, a gente receber depoimentos de mulheres que estão na mesma casa com o ex, assim, já cada um na sua nova vibe, né? Tipo, mas existe isso, né? Às vezes foram pegos de surpresa pela pandemia também, estão convivendo, algumas mais harmoniosamente do que outras, mas, né, existe essa coisa, e tudo Tá bem, tudo porque ótimo, na verdade. Eu acho que a gente tá se entendendo melhor agora do que antes, o que é muito louco. Por mais que às vezes surjam coisas que pegam, afinal de contas, por mais que a gente queira, né, transcender e evoluir, tem momentos sim que a gente está mais sensível, enfim, que aí podem vir coisas mais à tona. Mas eu acho que agora há um respeito maior, um cuidado maior em comunicar, sabe? Não sei, é quase um distanciamento, assim, agora a gente não é mais um casal, eu vou conversar com ele da forma como eu conversaria com alguém que não é o meu marido, né? E não é mais. Então, existe um cuidado, assim, às vezes, ao falar. e sentimentalmente, como é que é ficar convivendo com eles? Você consegue? Consigo. Consigo porque eu fiquei muito machucada com tudo que aconteceu. Então, não vou dizer que é super fácil. Tem momentos que sim, tem dias que eu tô uau, maravilhosa, que eu tô super com as minhas coisas e que eu tô Sim. muito concentrada, que eu fiz minhas meditações e que eu tô, né, naquela coisa de estar muito bem. Mas se por algum motivo ou outro eu tô mais sensível, tem coisas que me pegam. E aí pode ser mais delicado. Mas ainda volto a falar, a gente escolhe como a gente se sente. Então, eu me permito sentir aquilo, eu choro, explodo, xingo às vezes, mas depois eu volto e rapidinho eu já, sabe, tento voltar ao que estava sendo bacana, que é a gente tá convivendo de uma forma harmônica, né? Mas enfim, ele tem me ajudado muito com o meu projeto novo. Eu acho que eu tô finalmente fazendo o que ele gostaria que eu tivesse feito antes, por mim, alguma coisa. Então, ele tem me ajudado muito. Inclusive, o Bloom Abrasileirado foi uma colaboração dele. Eu disse, porque me incomodava o Bloom em inglês, mas eu não sabia como resolver. Ele disse, mas por que tu não põe Bloom com o... Eu disse, foi isso que me atraiu nele. A inteligência. Então, Bloom é bom. E aí foi quando veio o Bloom. O que é muito curioso, porque Bloom com U Bloom é flor em alemão. E eu sou de origem germânica. Olha, que Então, legal.
uma coisa né, de raízes. Como se pronuncia o teu sobrenome, que eu falei Sigli, é isso? Falou certo, única pessoa no universo. Ah. Certo de primeira. Eu falo Sigel porque eu acho mais artístico, tá? Mas é Zigli, né? Porque o S no início Zigli. não seria com Z, mas sim, Sim. ou Sigel, quando eu quero fazer uma onda. E eu achei, e essa tua ideia, eu achei muito legal, porque a Thaís tem uma ideia agora para o Dia dos Namorados, né? De oferecer uma flor, e você fez uma parceria com uma escritora que está descrevendo, digamos, ou botando em palavras a história do casal. Então a pessoa recebe o buquê e Conta pra gente um pouquinho, a gente ainda tem aqui, deixa eu ver quanto tempo. 9 minutos, vamos lá. Ainda mais pensei que eu teria tanto pra falar em tanto tempo. Quando eu li 1 hora, eu digo, é impossível ter assunto para tanto tempo. Mas, ó, gente, aqui, vai ter que fazer uma outra. Então, é isso, é poesia e flor, né? A Jéssica, que é essa menina, a escritora que está em parceria comigo, ela é de um talento. Eu estudei teatro com ela aqui em São Paulo. A gente fazia Nelson Rodrigues no Tapa. Ela é de uma sensibilidade, ela é uma menina, ela é jovem, mas ela tem uma profundidade, assim, que sempre me emocionou. Tem uma coisa no olhar dela que eu dizia, meu, essa menina, ela é diferente. E quando veio a ideia de fazer as poesias, eu pensei, teve uma outra pessoa, até que o Rafael lembrou, um amigo dele que escreve, e eu li, era bacana o que ele escrevia, mas a Jéssica vem lá, sabe aquela coisa? E aí eu falei com ela, e ela disse, meu Deus do céu, eu quero fazer esse projeto. Então foi uma coisa muito bonita, assim, que a gente criou. Muito rápido. A Ana está dizendo, vou comprar para mim uma poesia sobre a minha superação, flores para mim. Por que não? Quem não tem namorado dá para si mesma. Com certeza, tem mais é que se dá, é disso que a gente está falando, né? Fazer as coisas que nos dão prazer. Que nos iluminem, né? Que nos iluminam e que fazem nossos olhos brilharem. Então, com a Jéssica foi isso, eu comentei, ela disse, não, agora. E eu disse, mas como assim agora? Porque eu escrevo também, mas para mim não é um processo tão simples assim. Eu disse, mas a gente tem que pensar nessa logística, com quanta antecedência a pessoa vai ter que te falar o briefing, né? Te briefar para tu poder escrever dela. Não, assim, assado, não, Jéssica, tu precisa de tempo para escrever dela. Não, tá tudo bem, Thaís, assim, assado, tá tudo bem. Um dia, tá tudo certo. Gente, um dia, eu preciso de uma semana para conseguir escrever. Como assim? E aí, a gente fez uma experiência, quando eu fiz os buquês de modelo, eu tinha aquelas flores e eu dei para algumas pessoas que eu achava que tinham a cara da Bloom. E eu queria que já fosse acompanhado do poema. Da poesia. Sim. Isso, para o presente chegar completo, né? Então a Jéssica teve 2 horas para escrever 6 poesias. Só que não foi assim, escreva 6 poesias em 2 horas. Eu disse, Jé, tu pode fazer mais essa? Dá tempo. E ela foi indo. Quando eu vi, ela fez 6 poesias de morrer, perfeitas, maravilhosas, profundas, e ela fazia um trabalho investigativo de ir no Instagram da pessoa rapidinho, porque a gente não ia contar pra pessoa que ia ser feito. Então ela ia lá, investigava, pegava alguma coisa da história do casal, ou não tinha no Instagram, o casal era mais reservado, ela buscava numa entrevista, não sei aonde, e descobria alguma coisa e escreveu coisas maravilhosas. Olha! Deus do céu! Então realmente é de um talento incrível. Muito legal. Tem um monte de gente interessada, mas tem gente perguntando se entrega fora de São Paulo. Fora de São Paulo onde? Grande São Paulo, sim. Não, a Jaque é de Porto Alegre. Eu quero que minha mãe seja minha sócia em Porto Alegre. Eu já tô convencendo ela, até porque ela tem o jeito anterior. Ou quem sabe mais pra frente você desenvolve algum produto, tipo uma flores desidratada, alguma coisa que você possa mandar, tipo essas flores que duram 10 anos, flores vivas, né, que chama. Você pode, de repente, montar buquês desse que possa mandar para o Brasil inteiro. Já pensou? Tá nascendo aqui a Bloom. Eu já tô que a Jéssica vai ser minha parceira por muito tempo. Porque tem gente dizendo justamente isso. Puxa, eu não vou passar. Eu moro em São Paulo, mas eu não vou passar o Dia dos Namorados aí, em função de quarentena, eu tô no Sul. Mas quando eu voltar em tal dia, eu digo, com certeza, é só a gente recorrer à Jéssica. Eu acredito que ela vai, porque ela tem muito prazer, eu acho que é uma coisa que move ela. Não é só uma coisa que ela faça por... Enfim. Como trabalho. Coisas que nos movem. E acho que a escrita é uma coisa que move a Jéssica. E eu acho que é uma parceria aí que vai ficar por um bom tempo. Não só para o dia. E o que você diria? Vamos para uma mensagem final, assim, para você, para as mulheres que estão aqui. A gente, né, tem
mulheres em situação de separação, a gente sempre chama porque ou elas já se separaram ou elas ainda estão neste processo. Como você, né? Você está no processo da separação, não é uma coisa que separei. Não, ainda estou vivendo com o meu ex, aí a gente ainda está assim, negociando formatos, a separação em si ainda não aconteceu. É Então, o que isso. que você diria para as mulheres, assim, de experiência sua, para você deixar aqui pra gente? Eu acho que a primeira delas, o que pode ser difícil de entender, assim, quando a gente está num momento de escuridão mesmo, é isso, que a gente escolhe como a gente se sente. A gente escolhe. A gente tem que viver o luto, sim, mas tem que saber que daqui a um tempo X isso vai ter que terminar. E aí o que que a gente vai fazer depende só de nós. Na verdade, tudo depende só de nós, né? Isso, nós somos. Acho que até eu peguei ali, alguém falou em protagonismo. É isso. Me dei conta nesse meu processo que eu não estava sendo protagonista da minha vida, né? E eu acho que o protagonismo ele abrange todas as áreas, não só na forma como tu te relaciona, como a forma como tu experimenta, né, viver possibilidades novas de trabalho, como tu te aventura. Tudo é da gente, né? Aquela frase tão clichê de que primeiro você tem que estar bem e completa para então ter alguém, né? Por que os clichês são clichês? Porque eles são grandes verdades, mas quando a gente não tá vivendo aquilo, a gente Sim, quase bode dos clichês, né? Ai, sim, é lógico, mas eles fazem muito sentido quando você vai analisar. E eu passei a analisar esse clichê. Se você não tá inteira, não. Em algum momento isso vai refletir, né? Ou você estava inteira e agora você não tá mais. Isso vai ter problema. Então, como você se sente é uma escolha sua. E faça o que tiver que fazer para você se sentir melhor. Terapia, sim. vai procurar uma coisa boa, se vista bem, se sinta bonita, se maquie, faça o que você tiver que fazer para se sentir bem. Tem gente que não dá bola para né, enfim, maquiagem, roupa, mas tem gente que sim. Então, faça esses pequenos esforços, né? Porque naquele luto, a tendência é ficar o dia inteiro na cama chorando, mas faça esses pequenos esforços diários para chegar em algum lugar o mais breve possível, né? Tô te ouvindo falar, é o nosso discurso aqui da forma de recomeço. Tudo que você tá falando, a gente fala para elas fazerem. Gente, tá Porque é uma aí, tá aí. forma, é Garota uma forma. propaganda. E eu vou te ser sincera, eu assisti quando, em alguns momentos, naquele horror, eu assisti vocês falando e eu me senti assim, só um pouquinho, não é tão simples assim, não existe uma fórmula. Mas agora que passou, eu vejo que é uma fórmula muito individual, né? Ainda que muito individual, é uma Sim. fórmula, né? Eu acho que esses pequenos esforcinhos, assim, né? Não, a gente tem que se permitir sofrer, é importante, o luto é super importante para o processo. Agora, os pequenos esforços que vão te tirar dali. Então, se vestir, botar uma roupa, rezar, meditar, fazer alguma coisa que eleve o seu espiritual. E trazer a lanterna para cima. E trazer. É o protagonismo. É o protagonismo. Ó, a Ana diz: parabéns, Thaís. Somos guerreiras, mulheres protagonistas, esperançosas, abençoadas, poderosas, sensíveis, amorosas e capazes. Maravilhosa. Somos tudo isso. E eu acho que isso que é importante, a gente sempre voltar a essas palavras, né? Quando a gente pode se sentir fraca. É importante a gente lembrar disso, que em momentos de lucidez, porque isso é lucidez, isso que ela acabou de escrever, nós somos isso. Mas tem momentos que a gente esquece. Então, quando em momentos que a gente esquece, é importante voltar para aquelas palavras, né? E a rede de apoio também, né? Nossa Senhora! Seja qual for a sua rede de apoio, eles são tudo. Se eu já amava minha mãe loucamente, agora é uma coisa assim, eu devo a ela grande parte da minha cura. A gente tem Que que se bom, cuidar Thaís. que nos ajuda. Adoramos te ouvir, adoramos tua linda história. E a gente vai deixar, a live vai ficar gravada aqui no feed. Eu acho que dá para repostar com aplicativos, mas não tem como a gente compartilhar ela contigo. Mas eu acho que se arranjar algum aplicativo de repostagem, você consegue repostar. Tá. E muito obrigada pela participação. É que o Instagram nos expulsa. Daqui a pouco começa a contagem regressiva ali, 10, 9, Não sabia, jura? Não é uma escolha nossa terminar. Não, é 1 hora só e ele nos expulsa. Então, a gente já vai se despedindo. No final, na reta final, já dá as meninas, estou vendo uma chance de volta desse relacionamento aí. Ó, a Denise fala.
É a esperança que fica no povo, né? Não, eu não sei. A gente vive tantas coisas, né? Eu sempre falo, nunca tem como duvidar. Eu jamais imaginei que eu estaria separada, né? A gente nunca sabe o que a vida Nunca nos diga guarda. nunca, né? A gente nunca sabe o que a vida nos guarda, mas teria um processo muito forte aí, de muita coisa. Se Teria que fosse pra... plantar outra semente, né? Não, Sim. aquela semente ali já. Aquela... Querida, muito obrigada pela sua participação. Eu adorei falar com você e ouvir tua história. Saudades de você. Super beijo. Acabar. É? Até a próxima. Vamos? Vamos? Então tá bom. Um beijo. Beijo grande. Força, meninas.